pessoal do Caminhar Direito, tudo bem? Meu nome é Pedro Scheng. E aí pessoal, eu sou Lucas Candini do Caminhar Direito. Hoje estamos com o professor da casa, ilustre convidado, professor Gamboge, que além de professor é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já foi político, tem uma ampla história, trajetória dentro do universo jurídico. Muito obrigado pela presença, professor. Agradeço eu a oportunidade de estar aqui. Então, professor, conta pra gente, qual que é a sua formação acadêmica e profissional? Bom, eu sou bacharel em Direito pela PUC Minas e sou doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Estado de Minas Gerais e professor aqui na FUMEC. Professor, como que surgiu o seu encantamento, o seu interesse pelo direito? Teve algum mentor específico, alguém da família? Como é que foi essa trajetória? Olha, é difícil eu explicar porque rigorosamente eu não tinha, dentre os meus familiares, ninguém que exercesse a atividade da advocacia. Meu pai era bacharel, mas se dedicava a cooperativismo e não ao direito. E na década de 70, na contramão de tudo, eu decidi fazer o curso jurídico. Para que vocês tenham uma ideia, na época em que fiz o curso, se você convidasse uma moça para dançar, e ela perguntasse qual curso você estava fazendo, se você dissesse direito, ela imediatamente dizia que estava com os pés doendo e que não queria mais dançar. Por quê? Porque na década de 70 nós estávamos sob a ditadura militar. Sim. E não há pior inimigo do direito do que um regime ditatorial. O direito só floresce, só é possível no Estado democrático. Sim. Onde há ditadura, não há direito. Então, professor, quando o senhor tinha acabado de formar e virou advogado, quais que foram os seus primeiros desafios que o senhor enfrentou? Curiosamente, eu me formei em 80 e já em 82 eu ajudei a eleição de Dr. Tancredo Neves ao governo do Estado. Integrei a equipe de coordenação e depois fui convidado por ele para assumir a chefia de gabinete da Secretaria de Educação. E lá fiquei por 3 anos ajudando o governo do Dr. Tancredo. O Dr. Tancredo foi candidato então à presidência da República e eu fiquei então motivado a me candidatar a deputado em Minas. Fui candidato em 86, constituinte, consegui me eleger e participei da Assembleia Estadual Constituinte de 89. Sim. Professor, continuando no assunto de política, qual é a importância da política para o direito ou do direito para a política? Eles estão intimamente interligados? Olha, é por meio da política que se produz o direito positivo. Você, por exemplo, vamos tomar a nossa Carta Constitucional como um grande parâmetro de reflexão. Os homens que produziram a nossa Carta Constitucional, todos eles eram políticos. E de modo que eu costumo dizer que a política é a mãe do direito positivo e a ética o pai. Porque não há como separar esses dois campos. Você só pode pensar em direito se você tiver o interesse público enxergado por um olho e a ética ou o bem comum pelo outro olho. Fora disso, você não consegue fazer nenhuma norma jurídica que seja legítima ou que seja uma norma que tenha assento na credibilidade da sociedade. Sim. Certo, professor. Professor, eu gostaria de saber uma opinião pessoal do senhor. Por que você acha que os alunos, hoje em dia, não têm tanto interesse pela política? Eu acho um fenômeno internacional. Rigorosamente, nós atravessamos uma fase em que a política tomou tornou-se um outro modo de ser exercida e rigorosamente cada um de nós hoje, ao invés de se agrupar em partidos políticos, como se fazia antigamente, nós, através das redes sociais, nós temos procurado
intervir e formar grupos com reflexão em torno de matérias políticas, mas a política está se fazendo de uma maneira diferente. Você veja, por exemplo, no momento em que nós nos encontramos, acaba de renunciar o Evo Morales, presidente da Bolívia. Sim. Por que renunciou? Porque a população, sobretudo por meio das redes sociais, foi se mobilizando e até o momento em que ele se viu sem condições de governar e renunciou. Tomemos o Chile também, que é outro nosso vizinho aqui. A sociedade está impaciente com algumas das políticas públicas que estavam sendo implementadas no Chile, e neste momento nós já vemos o presidente do Chile anunciar a própria transformação do modelo constitucional que eles têm numa nova constituinte como uma alternativa para construir o acordo social, a paz, né? Porque Constituição, nós temos que entender o que é um contrato social. Sim. É por meio de um contrato social que nós nos entendemos e dizemos, bom, sob essas regras nós admitimos viver. Quando as regras não estão conforme as nossas aspirações ou as aspirações da sociedade, há o conflito entre a sociedade e as regras jurídicas. Sim. E quando isso acontece, o bom senso recomenda que seja a sociedade escutada para que se possa fazer aperfeiçoamentos nas regras jurídicas e evitar um conflito, que seria desastroso, né? Porque no conflito nós teríamos a violência. Sim. Professor, o senhor teve uma carreira de sucesso na advocacia, na política, até que decidiu entrar para o judiciário, através do Quinto Constitucional. Como que foi essa trajetória? Conta um pouco para a gente, como que foi essa tomada de decisão de participar do Quinto e entrar no judiciário? Bem, eu deixei a política em 1994. E nesse momento foi que eu abri o meu pequeno escritório de advocacia e, ao mesmo tempo, eu passei a fazer um mestrado na Universidade Federal e depois acabei fazendo até o doutorado. Mas eu fazia o mestrado e o doutorado, sobretudo porque eu precisava me reciclar. Eu estava longe das atividades jurisdicionais e jurídicas já há algum tempo e eu precisava me atualizar. E eu me valia do curso de mestrado para assistir aulas e ir pouco a pouco, me atualizando a respeito do direito e das regras positivas. Depois que me tornei, o escritório começou a se desenvolver e passei a ter mais clientes, chega um determinado momento que também participando eu da Ordem dos Advogados do Brasil, sou encorajado pelos próprios membros da Ordem dos Advogados a disputar a vaga destinada ao advogado pela Constituição. A alegação de meus colegas foi que eu tinha uma formação muito sui generis, porque eu havia sido parlamentar constituinte, eu havia sido secretário de Estado, eu havia sido doutor, né, portanto acadêmico, e seria um nome que poderia representar a OAB com trazendo para a OAB, digamos assim, uma certa experiência de vida que poderia engrandecer os tribunais. Certo. Professor, pegando esse gancho, como é atuar no judiciário brasileiro? Quais são as vantagens, as desvantagens? Como é que é o dia a dia do senhor? Olha, a grande desvantagem é o número de ações. Nós vivemos um momento em que o litígio se tornou uma prática muito comum. As pessoas evitam acertar as suas diferenças conversando e qualquer que seja o problema, judicializa. Então nós temos, por exemplo, um cão que late de madrugada, que ao invés do vizinho acertar com outro vizinho uma maneira de evitar que o cão continue a incomodá-lo, né, leva diretamente para o judiciário. Isso vai criando um volume extremamente grande de ações
e tira a condição de um magistrado decidir com qualidade. A decisão judicial, ela, para ser tomada, ela precisa ser amadurecida, ela precisa ser refletida, ela precisa ter qualidade. E um dos elementos necessários para que se faça essa decisão de qualidade é a formação jurídica, evidentemente, e o tempo. Se você não tem tempo, você não consegue produzir uma sentença de excelência. Sim. Acaba sendo uma decisão, digamos assim, muito mais intuitiva do que propriamente refletida. Então, esse é um grande problema que eu vejo hoje no judiciário. Sendo que, para ser justo, dessas causas que hoje, digamos assim, abarrotam o judiciário, nós temos que nos lembrar que o Estado brasileiro é responsável por 60% delas. O que significa isso? Significa que o nosso Estado, o Estado brasileiro, é o primeiro a não cumprir as leis dele. Sim. O que é um quadro, digamos assim, esquizofrênico. Porque o judiciário é pago por quem? Pelo dinheiro público. Quem paga esse dinheiro público? O cidadão comum que paga os seus impostos. De forma que o Estado o cidadão financia o Estado para que o Estado litigue contra si mesmo, né, nos tribunais. Sim. E quais são as discussões? Em regra, são problemas relacionados, por exemplo, no campo da Previdência. Pequenos detalhes que, muitas vezes, uma resolução altera o sentido de uma lei, de uma norma constitucional, e isso significa, muitas vezes, economia para a Previdência Social, mas significa lesão ao direito do cidadão brasileiro. E ele, uma vez lesado, ele vai ao judiciário pedir que se corrija aquela injustiça, né? De forma que o judiciário é realmente o maior provocador de ações, o maior produtor de ações. E depois nós temos, em segundo lugar, nós temos as telefonias, nós temos também os bancos, que são, assim, grandes fomentadores de conflitos que acabam desaguando no judiciário, e com isso o judiciário se torna extremamente demandado e os juízes não são em número suficiente para decidir todas essas ações com tempo, com qualidade, fazendo as audiências com aquela paciência que é necessário, ouvindo as partes, enfim, formando o juízo a partir das provas. É tudo muito corrido. Isso traz prejuízo, sem dúvida alguma, para a qualidade, para a excelência do serviço judicial que deve ser prestado. Professor, seria a arbitragem e a mediação uma solução para diminuir o abarrotamento do judiciário? Eu tenho muita esperança na mediação, tenho muita esperança na conciliação e tenho também muita esperança na arbitragem, que são institutos novos em nosso país. Mas esses institutos, não basta que eles estejam positivados, é preciso que eles se tornem parte da cultura de um povo. Portanto, não obstante os institutos existam, observa-se que a sociedade ainda não tem como um valor cultural esses institutos. Não os abraçou, não os tem como algo confiável em que eles queiram usar. De modo que, não raro, a gente vê o quê? Uma arbitragem feita, as partes acertam entre si quais serão os árbitros e as condições pelas quais a arbitragem será fixada. Terminada a arbitragem, uma das partes discorda do resultado e o que faz? Leva para o judiciário. Isso digamos assim, significa não prestigiar a arbitragem, não prestigiar aquilo que foi assentado entre as partes. Não é possível que as coisas funcionem desse jeito. Mas temos melhorado. Eu tenho visto que já temos, assim, entre os juízes, sobretudo, uma cultura de, antes que a ação tome início, ou seja, mesmo antes de se citar o réu, procura-se uma audiência de conciliação. Lá, de modo a que a pessoa que é ré, ela sequer recebe a petição inicial do autor
para não se irritar, porque normalmente depois que você lê a petição inicial e você não concordando com os fatos, você já cria uma resistência psicológica para um acordo ou para um entendimento, de modo que essa alternativa de, antes de citar o réu, chamá-lo para uma audiência de conciliação, me parece muito inteligente e evita que os conflitos possam se reproduzir desnecessariamente. Certo. Interessante, professor. Agora, indo um pouco para a sala de aula, sabemos que o senhor é professor de filosofia do direito, mas filosofia do direito é uma matéria introdutória no curso e às vezes os alunos não têm muito interesse. Para o senhor, qual que é a importância da filosofia do direito? Olha, a importância da filosofia é apenas a de ensinar a pensar. A filosofia é um campo do saber humano que tem como uma das suas áreas a lógica. E, portanto, o exercício que nós fazemos com a filosofia é de fazer com que o aluno pense. E eu não vejo outro instrumental de trabalho para quem é operador do direito do que pensar. Pensar e escrever. Porque nós não temos, como eu costumo dizer aos meus alunos, nós não temos um ultrassom, nós não temos como é o nome daquela câmara que... Raio-X? Raio-X? Não temos raio-X, tem uma outra ainda mais sofisticada, que é a tomografia computadorizada, que os médicos usam para fazer o diagnóstico. Nós não temos nada disso. Nós trabalhamos com o pensamento e com a capacidade de exprimir aquilo que nós interpretamos dos fatos e das leis, exprimir escrevendo. Portanto, linguagem, domínio da linguagem e saber pensar é o que há de mais relevante na formação de um operador do direito, a meu juízo. Porque se você chamá-los para decorar as regras, eles podem até decorar. Mas na mudança e na velocidade com que as coisas têm acontecido nos tempos em que vivemos, você pode hoje sair daqui tecnicamente atualizadíssimo e dentro de 5 anos você está defasado. Por quê? Porque você se tornou obsoleto, as técnicas são outras. Você vai ter que, se você não souber pensar, você vai ter que praticamente voltar para um cursinho para aprender as novas técnicas e aí continuar trabalhando. Isso aí é inviável. Sim. Professor, todos os convidados que vêm até o programa recebem uma pergunta quente para responder relativa à área de atuação. A sua é a seguinte: a nossa Corte Constitucional, o STF, vem passando por um momento de ativismo judicial que tem sido alvo de severas críticas. Temos aí o caso recente do Lula, que foi solto, depois recentemente foi preso, recentemente foi solto, por conta dessa reinterpretação do artigo 5º que trata do trânsito em julgado e se pode ou não haver condenação após segunda instância. Em síntese, o que o professor tem para falar sobre isso? Olha, eu, do ponto de vista das atividades jurisdicionais do país, eu sou levado a dizer que esse é um dos problemas mais sérios que nós hoje enfrentamos. É preciso que haja no direito uma segurança, uma estabilidade acerca dos entendimentos. Porque, do contrário, a sociedade perde, ela se perde, ela não tem uma bússola que a oriente. Então, você toma uma decisão hoje, dizendo que, a partir da segunda instância, é possível já se prender o condenado, não é? E depois, um ano e meio depois, você diz que não pode. Onde é que a bússola foi? A bússola já não existe, portanto, a sociedade está sem uma orientação. E se ela está sem uma orientação, se ela está sem uma bússola, a tendência é que o seu barco vá à deriva. Esse é o grande problema que eu vejo nessas questões. Particularmente, eu entendo, inclusive, que se deveria mudar decisões sumuladas pelo Supremo Tribunal Federal ou decisões colegiadas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, só se poderia mudá-las com 2/3 dos votos, e não com maioria.
Porque vocês imaginem, o ministro Celso de Mello deverá se aposentar no próximo ano. Admitamos que o próximo ministro a ser indicado, que venha a assumir a vaga do ministro Celso de Mello, seja favorável à prisão em segunda instância. Nós vamos ter outra rodada e um outro resultado. Isso é inaceitável, porque a integridade da jurisprudência é que traz a segurança à sociedade, inclusive aos intérpretes. Porque imagine você estar hoje convencido de que uma tese é absolutamente plausível e você a sustenta em favor do seu cliente, e dentro de 1 ano e meio, 2, aquela tese já desapareceu e você, no meio do caminho, vê que mudou uma jurisprudência sem grande reflexão e o seu cliente vai se ver perdedor naquela causa, enquanto que a causa, quando começou, tinha amplas chances de vitória. Daí porque eu sustento que nós deveríamos adotar esse modelo de, nos tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, o de, uma vez tomada uma decisão colegiada, ainda que fosse por maioria, ela só poderia ser mudada por 2/3 dos membros da Corte. Isso traria maior estabilidade, porque um voto apenas altera de uma noite para o dia, né? 2/3 já não. Já é um número de ministros mais expressivos, e esse número, possivelmente, se ele vier a rever uma decisão, será depois de muito debate e de muito amadurecimento. Sim. Professor, muito obrigado pela participação. Foi muito engrandecedor para nós ouvirmos o senhor responder as nossas perguntas. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu acho que a iniciativa de vocês é fabulosa e eu é que os parabenizo. Desejo que, fiquei sabendo agora no caminho que vocês já estão por formar, sim, que outros alunos que estão agora começando o curso jurídico se mirem nos exemplos de vocês e façam com que esse programa continue. É isso, porque isso tem ajudado muito a faculdade e a todos os alunos. É isso, pessoal. Estivemos agora com o nosso professor Gamboge e espero que vocês gostem, comentem e deem seu feedback. Muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado. Não deixem de curtir nossas mídias sociais, compartilhar e curtir nossos vídeos. Muito obrigado.